Rafael, sobre esse status, né, essa nova escalada de conflitos aí envolvendo Irã, Israel, Estados Unidos, os Estados Unidos justificaram os ataques coordenados com Israel no último sábado. Eles justificaram com o perigo que o Irã representa, sobretudo do ponto de vista de armas nucleares. Mas eu ouvi uma declaração sua ontem mesmo, dizendo que a questão nuclear não é a maior ameaça do Irã. Gostaria que o senhor explicasse isso para o nosso público. Ok, vamos lá. A ameaça iraniana ela tem três pés. Primeiro é o programa nuclear iraniano. O segundo, e talvez o mais importante, são os mísseis balísticos do Irã. E o terceiro ponto é o patrocínio dos grupos terroristas aqui na região, que são os proxies do Irã. É muito importante que todos entendam que o programa nuclear não necessariamente é a maior ameaça iraniana. Os mísseis balísticos do Irã, eles têm uma capacidade, cada um, de transportar cerca de meia tonelada até 1 tonelada de explosivos. Um míssil balístico como esse pode destruir um bairro. Um desses mísseis caiu, se explodiu em Tel Aviv e danificou cerca de 40 prédios em uma zona urbana. Um míssil pode destruir um bairro inteiro. Então, é muito importante passar a mensagem de que a ameaça iraniana ela não é baseada somente no programa nuclear, mas também nos mísseis balísticos. O Irã possui, nesse momento, 1.500 mísseis, cerca de 1.500 a 2.000 mísseis balísticos, e estava com uma decisão para aumentar a quantidade até 8.000 em mais ou menos um ano. E nós não poderíamos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha também o armamento mais perigoso do mundo. Tentam imaginar se o Irã tivesse em suas mãos, nesse momento, 8.000 mísseis balísticos direcionados ao território de Israel. Isso realmente seria uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel, e nós não podemos permitir isso. E, Major, uma característica do míssil balístico é que ele é dificílimo de interceptar. Até mesmo para o Iron Dome? Uma pergunta assim mais técnica. Não diria que é dificílimo de interceptar, eu diria que ele tem um mecanismo diferente para ser interceptado, porque o míssil balístico ele voa fora da atmosfera, então ele precisa ser interceptado fora da atmosfera. Ele vai, para vocês terem noção, do Irã até Israel, ele leva cerca de 8 minutos para chegar até o Estado de Israel, uma velocidade enorme, e consegue também transportar uma quantidade muito grande de explosivos. Então, a interceptação ela não é feita através do Iron Dome, do domo de ferro. A interceptação é feita através de outros sistemas de defesa aérea israelenses. Nós temos os melhores sistemas de defesa aérea do mundo, só que ele não tem uma defesa absoluta de 100%, infelizmente. Cerca de 90% dos mísseis são interceptados, mas os 10% causam danos enormes. Pelo menos 3 mísseis caíram, se explodiram aqui em Israel. Um foi em Tel Aviv, deixou uma pessoa morta, dezenas de feridas. Outro foi perto de Jerusalém, deixou 9 pessoas da mesma família mortas, dezenas de feridos. E outro caiu também em Beersheba, no sul de Israel. Então, infelizmente, não todos os mísseis são interceptados, mas o povo de Israel ele tem uma boa conduta, ele entende a necessidade de preservar suas vidas em momentos tão delicados quando mísseis são lançados em direção a Israel. Quase todos os prédios têm bunkers para as pessoas estarem preservadas nos momentos de ataques do Irã, porque diferente dos nossos inimigos que investem todos os seus recursos para o ideal de destruir Israel, para construir seus túneis subterrâneos, construir seus mísseis balísticos, seu programa nuclear, o Estado de Israel investe não somente nas nossas ofensivas, mas também para preservar a vida de nossos civis. Por isso nós construímos hospitais, nós construímos bunkers, nós construímos os melhores sistemas de defesa aérea, porque a prioridade para nós é preservar nossos civis. Enquanto o Irã
corta a internet de seu país e assassina mais de 30 mil civis, nós preservamos, em primeiro lugar, as vidas de nossos civis. E Major, Israel tem mesmo essa posição de se defender para continuar existindo, né? E como que o senhor responde às críticas internacionais que ignoram contextos de hostilidade do regime iraniano e de outros regimes contra o Estado de Israel? Eu acho que é uma falta de informação, e por isso que o Exército de Israel, pela primeira vez, tem um porta-voz que fala português para poder trazer as informações oficiais, para poder combater as narrativas enganosas, para poder debater as questões militares aqui no Oriente Médio, porque essa guerra não é somente uma guerra entre Israel e Estados Unidos contra o regime iraniano. Essa é uma guerra de valores. O que está em jogo são os valores de destruição, os valores da jihad, os valores do extremismo islâmico que são representados pelo Irã, e os valores de liberdade, de equidade, valores democráticos, valores cristãos, judaicos, que são representados pelos valores ocidentais de Israel e dos Estados Unidos. E por isso que o Irã, todos os dias, declara morte a Israel, morte aos Estados Unidos. Na verdade, o que o Irã está dizendo não é somente morte a Israel e aos Estados Unidos, é morte ao Ocidente, é morte aos valores cristãos, é morte aos valores de liberdade, de democracia. Isso é o que está em jogo. Eu tenho certeza que se todos entendessem isso, iriam entender que essa guerra é travada entre o bem e o mal. É travada entre o eixo do mal, liderado pelo Irã, o eixo do terrorismo, o eixo da destruição, da jihad, e o eixo daqueles que querem a liberdade. Inclusive, muitas pessoas que manifestam solidariedade com Hamas, com Hezbollah, com o regime iraniano, são pessoas que às vezes fazem até parte da comunidade LGBT e que não conseguiriam viver, talvez nem por alguns minutos, no Irã ou na faixa de Gaza, porque a democracia, os direitos de equidade, os direitos de liberdade, o direito de expressar seus sentimentos, o direito de a liberdade de culto, não existe nesses países. Só tem um país no Oriente Médio onde os cristãos podem fazer suas atividades religiosas de forma livre, onde os cristãos estão crescendo, que é aqui em Israel. É o único país no Oriente Médio onde essa liberdade realmente existe. Então, eu tenho certeza que se todos entendessem realmente isso, esses fatos, eu tenho certeza que todos que criticam Israel iriam deixar de criticar, iriam apoiar quem realmente está defendendo esses valores. E, Rafael, existe algum cuidado tomado por Israel para evitar que informações produzidas por esses regimes autoritários sejam usadas como arma de propaganda? Por exemplo, a imprensa ela divulga muito rapidamente todos os dados que o Irã divulga, por exemplo, de número de mortos, de ataques de Israel. Com Gaza também é a mesma coisa, as informações que iam para a imprensa internacional, até no Brasil também, era de um ministério do Hamas, de comunicação do Hamas. Como que se ouve isso? Então, Monique, o que acontece é o seguinte: por um lado, nós temos um regime terrorista que não tem nenhum compromisso com a verdade, não tem nenhum compromisso com as normas internacionais, então divulga a mentira, e, por outro lado, Israel tem um compromisso absoluto com a verdade e com os fatos. Então, quando o Hamas ou quando o regime iraniano publica uma informação, nós pedimos sempre muita cautela, porque as informações elas não têm um compromisso com os fatos. E, por outro lado, o Estado de Israel, que tem um compromisso com os fatos, não vai imediatamente negar ou desmentir uma informação publicada por um regime terrorista, porque nós vamos verificar essa informação. Então, o que nós pedimos para a mídia? Pedimos muita cautela. Mas o grande problema, o grande desafio é que a cautela é um desafio muito grande, porque a mídia ela quer sempre mais notícias, mais rápidas, e não tem aquele sentimento necessário para esperar a análise das notícias. Isso é exatamente o que falta nesse momento. No começo da guerra na faixa de Gaza, Monique, eu não sei se você se lembra, o Hamas divulgou que o hospital El Ali foi bombardeado pelo exército de Israel.
Nós Sim. sabíamos que a chance de Israel ter bombardeado o hospital eram muito pequenas, porque Israel não estava agindo naquela área. Mas nós não desmentimos essa informação, porque primeiro nós precisávamos verificar todos os fatos. Somente depois de algumas horas, nós publicamos que foi um míssil da Jihad Islâmica que foi lançado em direção a Israel, falhou e caiu no hospital. Mas aí já era tarde demais. Esse é realmente o desafio de fazer com que a mídia não aceite as informações que são propagadas por um regime que não tem nenhum compromisso com a verdade. O senhor falou em hospital, eu queria tocar com o senhor no assunto sobre a escola iraniana, né, que sofreu um ataque e tiveram centenas de mortos de crianças, e o Irã atribuiu rapidamente esse ataque a Israel, mas está passando por uma verificação, né? Sim, o que acontece? Nós sabemos que o exército de Israel não atuou, não fez operações naquela área da escola. De qualquer forma, nós não podemos confiar nos números de um regime terrorista, de um regime que corta a internet e assassina seus civis. Eles não podem ter nenhuma credibilidade. Então nós pedimos muita cautela. Pode ser que as imagens não são atuais, pode ser que as imagens são de outros locais, pode ser que tenha um alvo militar dentro daquela escola, pode ser que os civis estavam sendo utilizados como escudos humanos para os terroristas do regime iraniano. Nós pedimos muita cautela, mas infelizmente as informações são publicadas mesmo antes das conclusões, das checagens, das verificações do Exército de Israel. Todas as acusações contra o Exército de Israel são verificadas e nós somos bem transparentes com a mídia e a respeito de todas as conclusões de nossas verificações. Nós podemos cometer erro e nós sabemos também explicar os erros que cometemos, admitir os erros que cometemos. Mas nesse caso, nós não conhecemos a atuação das forças de defesa de Israel naquela área da escola. É mais uma propaganda mentirosa feita pelo regime terrorista do Irã, que infelizmente foi aceita por muitos da mídia internacional.